Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. A palavra que nós vamos trazer hoje é o Salmo de número 121, Salmo de número 121, os versículos 1 até o versículo 8, que é o total de versículos que nós temos neste Salmo. O texto diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 121, versos de 1 até o número 8. Este livro de Salmo, este Salmo de número 121, ele traz a gente para uma reflexão que cabe muito bem nos nossos dias. Há quem diga que o mal do século é a solidão. Ou seja, pessoas estão com outras pessoas, mas se sentem só. Quem nunca se sentiu assim? Isolado, como uma ilha, distante. Quem nunca? Quem algum dia não se viu sozinho? Quem algum dia não se viu isolado? Nós, muitas das vezes, queridos, dizemos, como que de costume, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E isso está muito correto. Nada nos falta se temos Deus presente. E esse Deus que nos ama. Mas esse salmo que lemos nos traz muitos ensinamentos teológicos. Nós vemos aqui a figura do salmista, que estava evidenciando um mundo caído, um mundo depravado, politicamente, moralmente. Um mundo destruído, em caos. Esta era a visão do salmista. Um mundo que não oferece segurança. Um mundo que causa transtorno e medo. Então o salmista vai afirmar que o socorro dele, quando ele se sente assim, quando ele se vê numa situação difícil, o único socorro dele é quando ele se sente só. E talvez quantos de nós não nos sentimos assim, queridos, diante de tantas situações que nós vivemos. E o salmista vai nos ensinar que o socorro dele vem do Senhor. Isso então mostra uma situação atual do nosso mundo. E muitas vezes bem perto de nós, meus queridos. Assaltos, violência, droga, imoralidade, loucura, doença, paganismo. A síndrome do pânico, a doença que leva muitas pessoas aos transtornos mentais. Pessoas que estão desagregadas. Quantas crises no casamento. Aliás, o casamento está em crise. E quantos lares em crise? Crises
crises na família. Quanta família em crise. Crises até mesmo dentro das igrejas. O conflito ele é constante. Esposo, esposa, filhos e pais e filhos. Vizinhos que não se falam. Pessoas na igreja que não se falam. Pessoas na fábrica que disputam palmo a palmo. Até de maneira injusta a posição um do outro. Pensamos somente em nós, o mundo egoísta. Crise, medo, sufoco, pânico, insegurança. Se você deixa o seu portão aberto, você é roubado, é furtado. Se você anda com um aparelho eletrônico, você recebe um revólver na sua frente e você é roubado. Muita violência, muita gente com ódio no coração. O mundo está em caos, meu querido. É violência no esporte, é violência na política, é violência dentro de casa, é violência na rua, em tudo quanto é canto, violência e morte, prostituição, estupro, aborto, legalização das drogas, o mundo em caos. É o que nós estamos vendo. Numa situação dessa, o salmista vai nos ensinar que o socorro vem do Senhor. Talvez você não tenha encontrado socorro nem saída. Talvez você não tenha encontrado um jeito de normalizar essa situação, de equilibrar as coisas, porque talvez esteja buscando em lugares onde você não vai encontrar resposta, porque o único que pode solucionar é o Senhor. De fato, é o Senhor. Querido, quando o salmista ele descreve aqui os montes naquela época geravam segurança para os peregrinos, pois nos vales era comum os assaltos. Mas o salmista, vendo o mal, o salmista contemplando o mal, contemplando a maldade que estava imperando, ele vai dizer: de onde me virá o socorro diante dessa situação? Querido, o mundo hoje nos aprisiona. O mundo hoje, ele sufoca. Sufoca a sua casa, sufoca a sua família, sufoca o diálogo na sua casa, sufoca. Pessoas entram em crise mental. Pessoas entram em depressão, pessoas entram em opressão, pessoas entram em ansiedade, nas síndromes do pânico. De onde virá a cura? Ou de onde virá o socorro para isso? E diante então desse quadro de um mundo decaído, diante da situação terrível que ele vê, ele exalta o Senhor, que é o único socorro. Ele testemunha que Deus é o seu único bem. Diferente dos deuses que muitos daqueles acreditavam naquela época. Mas que não é diferente hoje. Tiramos a soberania de Deus e colocamos ídolos nas nossas casas. Acreditamos em coisas. Acreditamos no gesso, na madeira. Nas figuras de pessoas que já morreram. E dizemos: este é o meu protetor. Esta é minha segurança. E colocamos coisas no lugar que só servia para Deus. E é isto que o salmista está dizendo: o meu socorro vem do Senhor. Ele vai testemunhar isso, meu querido. Isso está muito presente nos nossos dias, como foi nos dias do salmista. Diante desse contexto, desse mundo que nós estamos vivendo e vendo pela internet, pela televisão, pelas notícias, do nosso bairro também. Estamos visualizando todas essas desgraças, infelizmente. O mundo está assim. Não adianta a gente fechar os olhos para isso, porque é uma realidade. Está perigoso andar sozinho, está perigoso andar de noite, está perigoso andar com um celular na mão, está perigoso andar com a bicicleta, está perigoso andar de carro. Tudo está perigoso. Não é que a gente tenha uma visão pessimista das coisas, mas a realidade é essa. E quanto maior o centro, a cidade onde a gente mora, mais perigoso fica. Diante desse quadro, nós encontramos neste salmo um socorro de Deus. Veja o versículo 3.
não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. O Senhor nos guarda, então nós podemos prosseguir. Aliás, nós devemos prosseguir, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso guarda, meu querido. Aquele que tudo pode. Veja o que diz o texto, em um livro um pouco antes, em 2 Samuel capítulo 22, versículo 32. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? De novo, quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Eu digo para você com segurança, diante da palavra de Deus, o mundo está em caos, as coisas estão difíceis, o mundo está perigoso, pessoas são mortas a troco de nada, pessoas estão armadas, pessoas não têm medo de matar. Um mundo como esse, os nossos filhos saem para ir numa escola, para ir num trabalho, a gente se preocupa, o esposo sai para o trabalho, a gente se preocupa, a esposa sai para o trabalho, a gente se preocupa. Porque muitas pessoas não têm Deus, não o conheceram ou ouviram falar e não o aceitaram, têm o coração amargurado, cheio de revolta, cheio de mal, cheio de ódio. O salmista está nos dando, você é de Deus, você confia em Deus. Então o salmista está dizendo para nós essa certeza: o Senhor está conosco. O nosso socorro certamente virá dele. Nós vivemos num mundo de crise psicológica, pessoas estão ansiosas, pessoas estão com síndrome do pânico, pessoas estão ficando enlouquecidas. Mas o Senhor é um socorro, também psicológico para nós. O versículo 7 nos mostra isso. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, diz o texto. Deus cuida da nossa afetividade e emoções. Pessoas estão feridas, afetivas, emocionais. Deus se preocupa com a nossa alma, meu querido. Quantas pessoas que tiveram seu relacionamento afetivo, no casamento, no namoro, machucado, destruído. Se fecharam, se entristeceram, entraram em depressão. Mas o Senhor tem o poder para arrancar esse mal de dentro de você. Quantos estão com as emoções feridas, machucadas, mas o Senhor tem poder para curar e libertar você. Deus se preocupa com isso, diz o texto. Deus está no controle. Ele tem o controle sobre todas as coisas e conhece tudo dentro de nós. Deus está no controle. Deus está no controle do nosso emocional, da nossa mente. Querido, nós não precisamos ser escravos do mal. A nossa alma, ela não devia ser escrava do mal. Ela não foi feita para o mal, meu irmão. Não foi feito para a maldade. Ei, você que está cheio de ódio, cheio de rancor. Você que tem prometido matar as pessoas. Não, você não foi feito para isso. Você que está com ódio do seu pai e da sua mãe. Você não foi feito para isso, meu querido. A nossa alma não foi feita para esse tipo de sentimento. E Deus nos livra dessa escravidão. Quantas das vezes por causa do ressentimento, do ódio, da mágoa, da falta de perdão, a nossa alma fica presa a Satanás. Nós ficamos sem reação, nós ficamos sem sentimento, nós ficamos frios e calculistas quando somos escravos, amarrados a Satanás. Ficamos orgulhosos, prepotentes, arrogantes, autossuficientes quando somos presos a Satanás. Quantos, meus irmãos, que estão perdendo a sua alma, perdendo a sua salvação? Quantos mesmos que creem em Deus, são crentes em Jesus Cristo, pelo menos professam isso, mas estão amargurados,
presos nos ressentimentos, mudam de igreja, igreja e não conseguem se afirmar, fugindo da cura, da libertação. Mas hoje esse salmo está dizendo para cada uma dessas pessoas: o Senhor te livra a tua alma. Quantas pessoas estão ressecadas? Quantas pessoas desaprenderam de amar? De tanta burdoada que levaram, desaprenderam de amar. Mas por isso você está adoecendo, porque você foi feito para amar. O Senhor quer nos dar essa proteção, essa cura, essa libertação psicológica. O Senhor quer nos libertar. Nós avançamos um pouco no versículo 8 que diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Aonde nós aplicamos isso na nossa vida? Essa expressão no hebraico significa shomer, ou o guarda. Significa, no sentido militar, justamente o guarda. Aquele que te guardará a tua entrada e a tua saída. Tua saída são os seus empreendimentos, meu querido. O seu trabalho, o seu estudo. Os seus investimentos. Esta é a sua saída. O Senhor guardará. Sair para ganhar o pão de cada dia. O Senhor vai te guardar. A tua entrada e a tua saída. Nos dias que nós estamos vivendo, a gente, muitas das vezes, inconscientemente, é levado a tentar achar a resposta, a tentar achar a solução de qualquer jeito, de qualquer forma. Mas o salmista está nos ensinando que é o Senhor que nos resgatará, que nos guardará. Que nele nós podemos descansar. Quantas pessoas não dormem mais? Deitam e rolam de um lado para o outro, porque a sua mente não para, a preocupação é muito grande, estão presos pelos laços do inimigo e não conseguem descansar, levantam no meio da madrugada, tentam dormir e não conseguem mais, até o ponto de começar a dormir pelo efeito de remédios, porque não estão descansando mais. O versículo 4 nos ensina algo a esse respeito. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Nesse tempo que nós estamos vivendo, meu querido, nesse tempo de tecnologia, de recursos tecnológicos, tem roubado a gente de Deus. O celular tem roubado a gente de Deus, a internet de uma maneira geral, seja pelo computador, pelos telefones, pelos iPods da vida, ela tem roubado a gente de Deus. Muitos cristãos estão vivendo de maneira nominal, não tem tempo para com Deus, não tem intimidade mais para a oração, não tem intimidade com a leitura da palavra de maneira séria, de maneira profunda, de maneira a se alimentar da palavra. O que fazem e do que estão vivendo muitas das vezes é aquela folhadinha na Bíblia, ou aquela olhadinha na Bíblia online, ou aquela oraçãozinha de 3 segundos, e elas estão padecendo porque, meu irmão, não tem intimidade com o Senhor. Nesse mundo de tecnologia, de avanço, as pessoas tendo grandes descobertas, pesquisas e mais pesquisas, investimentos em cima da tecnologia. Hoje até o carro, daqui um dia o carro está falando contigo, meu irmão, de tanta tecnologia que tem. Em contrapartida, a espiritualidade está rala, a espiritualidade está findando, já não há mais lar espiritual, já não há mais respeito pelo sagrado nem pelo divino. O que nós estamos assistindo é um declínio espiritual de uma forma assustadora. Pessoas pensam que estão com Deus, na verdade não estão mais. O tempo que é de Deus está destinado a outras coisas, principalmente ao mundo online. As salas de bate-papo infestadas de moralidades. Aonde está o nosso tempo? O nosso tempo está sendo gasto com coisas que não trazem salvação, muito pelo contrário, que traz a perdição. Quantas universidades, pessoas estudando até em casa. Está ao alcance de todos.
E quantos que têm orgulho de dizer, estou fazendo uma faculdade, ou já é a minha segunda faculdade, e se orgulham porque acreditam que esta é a segurança. Quantos estão dizendo, eu preciso estudar, porque estudando eu vou ter oportunidade, e tendo oportunidade eu vou ganhar mais e vou ficar bem. Isso está sendo mal interpretado. Claro, você deve e se pode, deve realmente estudar. Claro que as suas chances serão maiores, com certeza serão. Esse mundo é competitivo, mas isso não é segurança, meu irmão. Isso não é segurança para nenhum de nós. É tentador tudo isso. A tecnologia, as grandes telas, televisões, as grandes inovações tecnológicas que num tempo rápido, uma velocidade muito rápida vai chegando até a nossa mão, e aos poucos a gente vai descartando essa tecnologia, porque já tem uma nova tecnologia disponível para a gente adquirir. Assim se faz com os móveis, assim se faz com os imóveis, assim se faz com o carro, assim se faz com tantas outras coisas. Nós queremos novidades, e as novidades vão chegando, e a gente vai buscando, e nunca se preenche. Nunca se sente satisfeito, sempre quer mais. Sabe por quê, meu irmão? Nós estamos mirando o alvo errado. A nossa satisfação está no Senhor. Eu sei que é tentador. É imperceptível, mas nós estamos confiando nas coisas. Estamos confiando em nós mesmos. E enganados, nos enveredamos no caminho escuro. Mas quando o Senhor for o nosso guarda, nada nos roubará dele. Quando o Senhor for o nosso guarda, nada nos roubará dele. Vamos correr para o Salmo de número 4. Só para enriquecer esse texto. No versículo 8, o Salmo de número 4 diz exatamente o seguinte. Versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O Salmo 34, versículo 18, também vai nos enriquecer nesse texto que nós estamos compartilhando com você. Salmo 34, versículo 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. É disso que nós estamos falando. O Emanuel, o Deus conosco, está com a gente todos os dias. É por isso que nós não precisamos de sacerdote, meu irmão. Nós não precisamos de campanha da vitória que nós vemos por aí em muitas denominações. Nós não precisamos que façam-se sacrifício nenhum. Que se renove sacrifício nenhum. O sacrifício de Cristo foi perfeito e suficiente. Não precisa mais de sacrifício nenhum, de simbologia, de sacrifício nenhum. O de Cristo foi uma vez por todas suficiente. Deus está conosco. O Deus que nos guarda. Observe o que eu vou te dizer. O Deus que nos guarda tem o universo em suas mãos. Aleluia. Eu quero trazer algo sublime ainda, enriquecendo esse salmo que nós lemos. Atos 17, versículo 28. Diz assim o texto. Atos 17, versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Guarda isso, Atos 17, 28. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Às vezes nós não sabemos disso. Outras vezes sabemos e não tomamos para a nossa vida. E sofremos e padecemos. Quantos crentes que estão tomando remédio para dormir? Eu nem quero que você pare. Quem vai tirar isso é o médico. Mas eu estou dizendo, a que ponto nós chegamos? Das tribulações, das contas, da falta de planejamento financeiro. Quantos casamentos que não dão certo, mas sabe por quê? Porque o namoro não foi um namoro bíblico. Não foi um namoro que se consultou o Senhor. Não pode dar certo uma coisa dessa.
O casamento é algo santo e é único, exclusivamente o propósito de Deus. E todas as vezes que nós fazemos do casamento algo que não seja propósito de Deus, ele pode não dar certo. E aí entra a opressão, a crise, a dificuldade, e quando se tem filho, fica muito mais difícil administrar. Mas o que mais acontece no nosso tempo são os casamentos que são desmanchados. Porque o Senhor, quando é Senhor, nós temos segurança nele. Mas quando ele não é Senhor, tudo fica abalado. Mas diante de tudo isso que o salmista nos diz, de que forma nós podemos desfrutar de todas essas bênçãos, de todas essas graças que estão contidas nesses versículos que nós lemos? Veja, o versículo 1 diz o quê? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então eu quero dizer para você, para que lado você tem elevado os teus olhos? Nós precisamos olhar na direção certa. Claro, os montes naquele tempo significavam o quê? Segurança. Os montes significavam segurança, e quando o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá socorro? O meu socorro vem do Senhor. Mas, quantos que sabem que não deveriam fumar e fumam? Que não deveriam beber e bebem? Quantos que sabem que o sexo antes do casamento é proibido, mas ignoram isso, passam por cima? E quanto à droga? Que benefício a droga pode trazer? E nós sabemos disso, mas quantos que se atiram na experiência da droga? Sabem que não podem, que não devem, mas continuam na direção errada. Para tudo, na imoralidade sexual que está predominando no nosso mundo. Tudo que é alternativo na prática do sexo tem sido válido e tem tido leis para dar suporte para tudo isso. Mas a Bíblia deixa claro sobre todas as coisas, inclusive sobre a sexualidade. E quantas outras imoralidades têm acontecido, meu irmão? Sabe que não devem, que não podem, que deveriam evitar, mas continuam fazendo. Quantas pessoas se tornaram ranzinzas, egoístas, maldosas, injustas. O salmista vai dizer que o socorro dele e o nosso precisa vir do Senhor. Ele diz, o meu socorro não vem dessas coisas erradas, o meu socorro vem do Senhor. Qual é o tempo de Deus, meu irmão? De acordo com o texto, veja no versículo 8, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. O agora e o para sempre. O tempo de Deus é eterno para nós. É sempre. Não é de vez em quando, mas é sempre. Meu querido, são 8 versículos que nos ensinam muito nesta tarde. Deus não pode se tornar uma lembrança para nós, uma lembrança boa. Deus não pode se tornar uma recordação, tipo foto, sabe? Você tira a foto, esquece, depois de 2, 3 anos você lá dá uma olhada, relembra tudo de novo e guarda. Daqui 5 anos você olha de novo, recorda tudo de novo. Não, Deus é presente agora e para sempre. Ele não é uma lembrança, meu querido. Quantas pessoas vivem o saudosismo da espiritualidade? Quantos, talvez nós mesmos já dissemos, mas naquele tempo, quando eu comecei na caminhada, nós éramos empolgados, nós orávamos, nós buscávamos o Senhor, nós líamos a sua palavra, nós tínhamos bons livros, nós selecionávamos as músicas que a gente ia ouvir, porque nem tudo a gente deve ouvir, e a gente tinha maior zelo, a gente assistia um filme, a gente procurava ver o conteúdo antes de colocar ali dentro da nossa casa, por quê? Porque nós tínhamos zelo, mas eu estou na correria
dia, mas eu vou levantar 10 minutos mais cedo para ter um momento com Deus, e nós fazíamos. Eu estou cansado, cheguei do serviço cansado, não, mas eu vou reservar 10 minutos para me agradecer e ser grato a Deus pelo meu trabalho. E nós tínhamos um zelo, e a gente fica no saudosismo. Naquele tempo era assim, hoje não é, mas nós não tomamos nenhuma iniciativa de retornar a esse primeiro amor. Éramos felizes, alegres e motivados. Quantas das vezes, Senhor, meu querido, nós nos encontramos nessa situação? Quantas das vezes nós dizemos coisas a respeito de Deus? Como se um dia essas coisas vão acontecer. Vai chegar o tempo da nossa busca, vai chegar o tempo do milagre. E a gente fica nessas coisas futuristas. Tipo, se um dia acontecer, semana que vem eu vou dar um jeito na minha vida, semana que vem eu vou mudar de vida. Quantos nós já ouvimos? O ano que vem vai ser diferente, eu vou me organizar no meu devocional, na minha busca por Deus pessoal. O ano que vem o ano passa e nada. Pessoas futuristas. É semana que vem, é o mês que vem, é o ano que vem, mas nunca chega. A mudança nunca chega na vida daqueles que não se aplicam no hoje. Só ficam dizendo o amanhã. Está chegando o momento, meu querido, da gente fazer essa pergunta para nós mesmos. Será que o nosso socorro tem vindo do Senhor? Por que não descansamos então? Será que nós estamos olhando para o lugar certo? Será que essa busca minha nesta determinada denominação, nessa religião, está de acordo com a Sagrada Escritura? Ou eu tenho levado de qualquer jeito, achando que Deus vai abençoar o erro, aquilo que é contraditório à sua palavra, achando que Deus vai providenciar a graça no meio da idolatria, das heresias? Será? Será que estamos de fato descansando em Deus? Que resposta, meu querido, nós temos hoje para essas perguntas? A nossa vida tem realmente respondido a essas perguntas? Meu querido, porque ser de Deus não é cumprir atividade em igreja. Ser transformado e convertido a Jesus Cristo não significa que eu esteja simplesmente envolvido nas tarefas da comunidade. Parabéns se você está envolvido nas tarefas da comunidade, nas atividades, parabéns mesmo. Isso é muito bom. Mas muitas pessoas estão envolvidas e estão vazias, estão doentes, estão tristes, estão cansadas, estão oprimidas. Talvez não estejam olhando na direção certa. E por isso não descansam no Senhor. E quantas outras coisas nós poderíamos trazer dentro desse texto, envolvendo o nosso contexto, no nosso dia a dia. Quanto mais velho ficamos da caminhada, nós corremos um grande risco de pararmos no tempo, de achar que as renúncias não fazem parte mais da nossa vida, que a oração, agora a gente já sabe que está em comunhão com Deus, então para que parar para orar, para ter contato com Deus? Deus já me conhece. A gente começa a ser esse cristão, entre aspas, calejado. E não existe isso, querido. Isso é um grande erro. Uma mentira satânica espalhada no meio dos cristãos. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar a viver a essência do amor de Deus. E nós temos a oportunidade hoje. Você tem a oportunidade hoje. O que te prende, meu irmão? O que te segura? Qual é a corrente que te prende, que não te deixa dar passos firmes na direção da vontade de Deus? Passos corajosos na direção da vontade de Deus? Então, que resposta nós podemos dar a essas perguntas? Porque os dias vão passando, as palavras se cumprindo, Jesus está voltando.
E existe um sintoma de frieza, de sonolência, de tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vamos levando. Não estou fazendo nada de errado. E não estamos expressando o mover, a graça de Deus em nós. Hoje nós ouvimos isso. Nós estamos ouvindo essas coisas. E o que fazer, meu irmão? O programa vai acabar, essa palavra vai ficar, e daí? Qual a nossa resposta a este salmo? Que está dizendo que o Senhor é nosso socorro, que nós não devemos ficar desanimados nem parados, nós temos que estar na vontade dEle, em movimento. Será que vamos continuar do mesmo jeito? Não dar crédito à poderosa palavra do Senhor? Pensa nisso, querido. Levanta-te desse aprisionamento que você está. Levanta agora dessa mornidão, dessa frieza, desse desânimo, dessa depressão, dessa opressão maligna. Levanta agora. Busque ajuda, clame ao Senhor. Assim como o salmista olhou para os montes que representavam a segurança, ele diz: de onde me virá o socorro? Diante de tantas coisas ruins que têm acontecido comigo ou ao meu redor. E ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu te convido a levantar, meu irmão. Eu te convido a se colocar de pé. Em nome de Jesus agora. Muda a direção e o rumo da sua história. Porque nós não sabemos quanto tempo temos ainda aonde a salvação está disponível e nós ficamos esperando, adiando para amanhã. O amanhã não pertence a nós. Nada pertence a nós. A única coisa que nós podemos é fazer uma decisão nesse momento. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde. E nos ilumine, nos dê discernimento sobre essa tão importante hora que nós podemos mudar tudo na nossa vida, no nome santo dele, Jesus Cristo. Amém. No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra.